volta para uma conversa de peso com o nosso amigo Ivan, especialista em segurança, né? Ivan, uma das coisas que a gente começou a falar no primeiro bloco é sobre a questão de cuidar desse povo em cárcere, né? Tu falou em passagem ali, e aí todos nós sabemos, nós não precisamos ser especialistas para entender que o nosso sistema penal está falido, né? Não recupera absolutamente ninguém. É a velha história da faculdade do crime, né? Tem solução para isso? Tem. Tu foi diretor do presídio de Novo Hamburgo. Fui diretor do presídio de Novo Hamburgo, fui diretor do presídio de Torres, eu trabalhei em outros presídios no estado, fui delegado regional da SUSEP por um bom período. Que é uma área enorme, né? Enorme, pega litoral todo, parte da Serra, Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, né? Montenegro. E vou te dizer o seguinte, hoje a lei de execuções ela é muito boa, a lei de execuções penais. A lei é boa? É boa. O problema é a falta de investimento na área de segurança pública. Né? E isso veio, essa conscientização, muito tarde, ou seja, quando a água bateu no nariz da sociedade, a sociedade começou a cobrar isso dos governos. E aí, então, começou um leve investimento nessa área. E investimento nessa área não pode ser leve, ela tem que ser pesado. Ela tem que, a questão de, em prol do indivíduo, a lei em prol do indivíduo, os direitos humanos em prol do indivíduo, isso acaba restringindo o próprio Estado de atuar. Ou seja, tem que ser em prol da sociedade, é a sociedade que está sofrendo. A lei tem que ser em prol do indivíduo quando é o indivíduo do bem, trabalhador, pagador de seus impostos, né? Pessoas que são da sociedade boa. Pessoal que são marginais, ele tem que ser segregado, ele tem que, não tem que ter visita íntima, não tem que ter abrandamento de pena, tem que ser cumprido na sua integralidade, né? E tem que se investir em presídios, em casas prisionais, aonde realmente funcione, aonde o Estado manda. Hoje não é o Estado que manda nas casas prisionais, a gente sabe disso. O próprio ex-secretário de Segurança esteve em Novo Hamburgo e disse isso numa reunião conosco. Né? Isso foi uma infelicidade dele, mas uma verdade absoluta, né? Uma verdade, né? De que quem manda dentro Porque a gente já se sente perdendo a guerra. E aí vem o secretário de Segurança e dá uma chatada em nós. Ele não mentiu, pelo menos ele foi uma pessoa verdadeira. Chocante, né? Mas para quem não é da área de segurança, isso choca, né? Isso choca muito. E outra coisa é valorizar essa pessoa que está dentro, tentando resgatar ela. Se você misturar todos os crimes, porque a lei de execução penal diz que você tem que individualizar a pena e investir no indivíduo. Não se individualiza a pena, não se faz um trabalho ressocializador, nem socializador, porque eles nunca foram socializados. Simplesmente se mistura todos e aí se cria a faculdade do crime. Aqueles que são primários são misturados com aqueles que têm 100, 200 anos de pena para cumprir, que já passaram por todos os tipos de delitos do Código Penal. E estão dentro da cadeia para ensinar quem está entrando. E hoje, se tu entrar no sistema penitenciário, você precisa escolher uma facção. Para onde tu quer ir? É pergunta da preso. Qual a tua galeria? Ou seja, qual a tua facção? Aquilo que a gente via na TV anos atrás, lá do primeiro comando da capital, em São Paulo, do Comando Vermelho no Rio há um pouco mais de tempo, a gente está reproduzindo aqui no nosso estado, com os manos, os balas. Sim, não sou eu que estou dizendo isso, o Ministério Público veio perante a comunidade, aos cidadãos. Isso não está preso, não está restrito ao cárcere, isso não, está em toda ele a está sociedade. enraizado dentro e fora do sistema penitenciário. As facções estão em todos os lugares. Todos os lugares. Tem gente que em Novo Hamburgo que pertence, está lá no com bairro. certeza, com certeza. E o Ministério Público trouxe, inclusive, uma apreensão que fizeram dentro da PASC, onde ali estavam as regras de quem iria participar daquela facção, inclusive com colaboração em dinheiro mensal, com a cobrança da própria vida, caso ele não cumprisse o que ele assumia no momento do ingresso na facção, né? Então isso está bem demonstrado. Isso é a falência do Estado, Ivan. Isso é a falência do Estado pela falta de investimento, né? E é que a gente está sempre buscando, e acredito que os governadores que estão chegando, os governantes que estão chegando, os políticos novos que estão ingressando na carreira política, tenham esse entendimento, e eu acredito que vá haver essa mudança, só que essa mudança é muito lenta comparada com o desenvolvimento da criminalidade.
Nós temos que avançar um pouco mais. Nós temos que, no mínimo, para vencer essa guerra, empatar. E não ficar atrás. E aí me parece que o trabalho de inteligência é uma coisa determinante para esse sucesso, né? Conversávamos antes um pouco sobre isso e a gente fica muito feliz cada vez que a gente vê uma quadrilha se desmantelada, uma grande apreensão, essas operações da Polícia Federal, da Polícia Civil no nosso estado muito ativa também, de uma forma quase cinematográfica, mas cada vez mais organizada e inteligente. Está se conseguindo caminhar nesse sentido, de ter um trabalho mais organizado, mais orientado? Sim, veja bem, vou falar da minha instituição, Polícia Civil, né? Também, né? A gente trabalha hoje com combate à criminalidade com 80% é inteligência. Nós trabalhamos com o setor de inteligência. São pesquisas, são infiltrações, são informações, pois quem tem a informação tem o poder. E antigamente a polícia não estava preparada para isso. De uns anos para cá, houve essa evolução dentro da Polícia Federal e, consequentemente, a Polícia Civil Gaúcha tomou o mesmo caminho. Que bom! E nós estamos trabalhando muito com o serviço de inteligência. Todas essas operações que tu vê, a gente não dispara um tiro e prende quadrilhas inteiras. Por quê? Porque nós estamos nos preparando antes. Nós estamos trabalhando com a inteligência, com a informação. A gente sabe quantos tem dentro da casa, onde eles vão, o que fazem, o que querem, o que buscam, com o que trabalham, né? A gente analisa tudo antes da ação. E quando se faz essas operações grandes que tu vê na mídia, o DENARC tem feito muito, o DEIC tem feito muito, as regionais, as delegacias regionais de todo o estado está buscando isso, né? Aqui no Novo Hamburgo mesmo a gente faz várias operações em conjunto com São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha. Nós temos tendo um resultado muito bom em aprender drogas, aprender armas, tirar de circulação sujeitos criminosos. E a inteligência ela é 80% desse trabalho, né? O Estado, de uns anos para cá, vem investindo nisso. Ainda falta um cadastro nacional, por exemplo, de criminalidade. Isso é necessário, esse cadastro nacional. Nós temos uma dificuldade hoje, porque nós policiais, nós temos que pedir apoio para os outros estados quando a gente quer investigar alguém de outro estado. Né? A gente, através do setor de inteligência, né, que nós temos os CIPACs nas regionais, né, e a gente acaba pedindo auxílio para as forças de fora para poder investigar um sujeito, por exemplo, que comete crime em vários estados. E o que a gente tem cadastrado ainda é digital, né? Nós temos cadastrado o sistema digital ainda, mas nós precisamos avançar muito mais nisso com identificador facial, com recursos mais, vamos dizer assim, informatizados. Né? E esse cadastro nacional, para nós, é muito necessário. Para o deslinde de uma operação, para o deslinde da exterminação do crime, é muito necessário. Mas para isso precisamos de investimento. E aí o dinheiro é curto, mas me parece que o Concepro de Novo Hamburgo está fazendo um trabalho diferente, retomando o Concepro, né? Um trabalho que tu, o Diogo estão puxando. Tu estava me falando que já existem projetos que estão em desenvolvimento para compra de armamento para a polícia mesmo. A gente pode voltar a ter aquela atuação que o Concepro tinha no final dos anos 80, começo dos anos 90? Podemos voltar a ter. O Concepro foi em abril de 1980, ele foi instalado em Novo Hamburgo, foi um dos primeiros no país e serviu de exemplo por muitos anos para todo o restante do país. E o Concepro de Novo Hamburgo, desde 2013, a gente está tentando retomar ele, e retomamos. Em 2014 foi botar a casa em dia, e agora em 2015 é fazer os projetos. Por que projetos? Tem muita gente que me pergunta, para que projeto? Porque a verba, antigamente, nós tínhamos muita verba privada, então não precisava de projeto. Tinha câmera de vigilância pela cidade inteira, inteligência... Teve até helicóptero, né? Helicóptero, pago predominantemente por empresários subsidiários. Exatamente. E o que a gente hoje busca é que esses empresários retornem para nós ter a mesma segurança que nós tínhamos naquela época, ter agora. Os empresários retornem a contribuir, já tem alguns já contribuindo com o Concepro, porque é o seguinte, nós precisamos fazer projeto porque a verba que nós temos hoje ela é pública e somente através de projeto que você pode buscar a verba pública. Então, quando a verba é privada, você não precisa de projeto.
a delegacia tal, a brigada militar, a guarda tem alguma deficiência, a gente vai lá e cobre sem projeto. Mas quando se trata de verba pública, tem que ter projeto. E agora nós estamos com os projetos, inclusive mês que vem já está vindo submetralhadoras para algumas delegacias de polícia de Novo Hamburgo, através de uma parceria com empresários que financiaram isso, né? Já o processo administrativo já está, então é um armamento que o Estado não tem condições de bancar para todas as delegacias, o Concepo vai bancar para algumas delegacias de Novo Hamburgo, principalmente as mais operacionais. A questão de atendimento direto ao público, conforto ao público. Para te ter uma ideia, hoje, o PML, o Posto Médico Legal de Novo Hamburgo, ele não tem uma maca ginecológica para atender uma mulher que foi violentada. Tu acredita nisso? Então, até nessa que é uma coisa questão, que a lei desde sempre pressupõe, né? Exatamente. Então, o Concepo está começando a aparelhar esses órgãos, porque PML é segurança pública, criminalística é segurança pública, guarda municipal é segurança pública, polícia civil, brigada militar, SUSEP é segurança pública. E nós temos que aparelhar esses órgãos de uma maneira que atenda melhor ao público. Não tem um bebedouro para as pessoas tomar água em alguns lugares. O público, no calor de 40 graus às vezes, não tem um bebedouro. Então nós estamos tentando aparelhar para o atendimento ao cidadão, dar melhor qualidade no atendimento ao cidadão, dar computadores para que seja agilizada essa situação. Então é isso que a gente está fazendo. O Concepo não vai mais ser um pai ou uma mãe que vai abrir o bolso e dar dinheiro. Não, tudo vai ser passado transparentemente pelo Conselho do Concepo. E o Conselho vai votar quais são as entidades que estão participando hoje? Hoje nós temos FEVALE, Prefeitura de Novo Hamburgo, ACI, Cindy Lojas, ACI não, Cindy Lojas, CDL, FEVALE, a SAEC, foi convidado agora o Sinduscom, e o CREA. São esses órgãos hoje que... Movimento como o Paz Novo Hamburgo te anima? Sim, o Concepo faz parte do Paz Novo Hamburgo. É um dos órgãos que... Eu acho que essa vitória das câmeras no presídio... Totalmente uma vitória do povo que lutou ao lado do Paz Novo Hamburgo e para conquistar essa vitória. É muito, vamos dizer assim, é muito interessante isso. Prova de que cada vez que a gente se envolve, a gente tem sucesso naquilo que a comunidade quer fazer. Né? A comunidade tem que se envolver, os empresários têm que sair da sua zona de conforto e participar, né? A gente é muito passivo. O povo brasileiro, de maneira geral, me parece muito passivo, mesmo que de tempos em tempos a gente veja ondas, mas logo o pessoal volta para casa, põe chinelinho e fica em casa. Exatamente. Reclamando, claro, das coisas que não funcionam, gemendo das coisas que não funcionam. Nós temos que ser persistentes, todos os dias nós temos que ir à luta. Preparando a aposentadoria, que história é essa, hein? Claro, começou a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar muito cedo, né? E aguardando aí 2 anos para fechar meu tempo de aposentadoria. Claro que eu vou me aposentar da polícia, mas não vou me aposentar da vida, né? Tu foste meu colega de faculdade, né? O direito e uma coisa que a todos nós clama justiça, né? Todos nós clamamos por justiça. Nesse ponto, tu falaste antes que a lei penal, ela responde ao anseio da sociedade. A lei penal como um todo, o Código Penal, não só o Código de Execução Penal, ele satisfaz aquilo que tu acredita que seja um bom direito? Não, ele está muito aquém das nossas necessidades como órgãos de segurança pública. O que precisa melhorar aí? Eu acho que tem que parar. As leis não são pequenas, me parece. Não. As leis não são brandas, né? A aplicação da lei é que é branda. O problema é a impunidade. A impunidade. Assim, no momento em que tem muitas garantias, né, ao criminoso, não cumpre o tempo integral da pena, isso é que acaba gerando a certeza uma da impunidade. Né? Então, não importa se ele vai cometer 1 ou 10 delitos, ele sabe que ele vai preso, solto e assim ele vive. Que bom que em alguns pontos a gente dizia, né? Não dá nada, e já está dando, né? Tá dando. Tomara que isso vá para todos os campos da nossa vida. E nós temos que lutar por Novo Hamburgo, né? Uma cidade maravilhosa, que nós temos que lutar por ela, independente da situação nacional, estadual, mas Novo Hamburgo nós temos que lutar e resgatar a segurança pública que o cidadão hamburguense sempre procurou e merece. Quando a gente vê situações que nos estão mais próximas, como pessoas
da nossa vida, vítimas da criminalidade. Quando a gente vê Novo Hamburgo campeã de assalto, de roubo de carro, por exemplo, né, de furto de veículos. Claro que isso já há 30 anos é campeã estadual de furto de veículos. Isso vem de encontro com o que tu está falando, as pessoas clamam por essa justiça aí. Por essa justiça, por essa limpeza da criminalidade, né? Porque o furto de veículo, o roubo de veículo, o roubo em residência, tudo é fruto de um desdobramento do tráfico de drogas. No momento que foi despenalizado o uso da droga, se ampliou muito esses crimes. Porque hoje para usar droga, se você não tem dinheiro, você vai furtar, vai roubar. E isso acaba gerando latrocínio, homicídio. Então tudo é um desdobramento, uma consequência. Vamos aumentar essa toalha para enxugar esse gelo. Ivan, grande prazer conversar contigo. É óbvio que a gente tem assunto para horas de conversa aqui, mas desde já está convidado a retornar sempre. E claro, uma das coisas que as pessoas nos pedem é que a gente toque cada vez mais nesse assunto que nos é tão caro, que é a nossa segurança, da nossa família. Obrigado pelo carinho, sempre à disposição. Eu agradeço. Hoje, numa conversa de peso com um especialista em segurança, Ivan Carlos. Continue agora com a programação da Vale TV.